Ô, gente, hoje a ideia é trazer um panorama da filosofia africana no Brasil hoje. Esse trabalho que eu vou apresentar, foi uma pesquisa que eu fiz no ano passado para uma conferência realizada em novembro, numa universidade da África do Sul. Então eu fiz ela pensando em alguém que não conhecia a realidade brasileira. Isso traz algumas vantagens e algumas desvantagens quando a gente vai apresentar isso para o público brasileiro, mas eu acho que como quem acompanha o podcast, nosso trabalho também, eh, vem de outros países, de outros lugares dos PALOP, né, eh, talvez esse olhar seja algo útil também para outras pessoas. Nosso panorama da filosofia africana vai ter como a chave pensar como a filosofia africana se articulou a partir da Lei 10.639 de 2003, né. Como você teve uma espécie de boom da filosofia africana, né, um aumento do interesse sobre esse tema a partir da necessidade, uma necessidade formal de aproximação da filosofia dos temas, da cultura africana e afro-brasileira. A gente pode questionar até que ponto que essa aproximação foi bem-sucedida ou, eh, como isso se efetivamente se deu, mas é um marco desse panorama que a gente está construindo. Poderia ser outro marco, isso não significa que a filosofia africana no Brasil foi criada em 2003, a partir dessa lei. Mas a gente pode dizer que muito do interesse da sobre a filosofia africana no Brasil se desenvolveu a partir dessa data e dessa lei, né. A questão que a gente vai enfrentar nessa primeira conversa é: existe filosofia africana no Brasil? Essa é uma questão importante, porque, o termo filosofia africana não é neutro, né. A gente tem aí, eh, uma espécie de disputa sobre o lugar do Brasil nesse diálogo, com os países africanos. Nos Estados Unidos, existe uma diferenciação entre filosofia africana, africana philosophy, que é a filosofia que, inclui incluiria a África e suas diásporas, e a African philosophy, que seria a filosofia que é desenvolvida no continente africano. Mas o que que acontece quando a gente fala de africana, filosofia, é que toda a tradição, da história africana é incorporada em narrativas da diáspora, mas o debate contemporâneo sobre a África desaparece, né. Então, você tem também uma perspectiva que acaba sendo, hã excludente em relação a outros espaços de diáspora. Embora você tenha muitos trabalhos que dialoguem com a filosofia produzida dentro do Caribe, né, principalmente o Caribe de língua inglesa, os espaços de língua portuguesa não entram nesse jogo, né. E existe muito pouco debate e muita pouca conversação, né. Dizer isso talvez seja algo forte, mas é assim efetivamente, e a gente tem também culpa nessa relação, porque, temos dado pouco espaço em termos acadêmicos, em termos de pesquisa, em termos de investimento, para que se desenvolva no Brasil a filosofia africana dentro dos departamentos de filosofia, né, especificamente, né. Há um débito muito grande em relação a esse tipo de reconhecimento, seja em termos de concursos para cargos efetivos de docência, seja em termos de investimento, em pesquisa e de diálogo, né. Ah, isso tanto para reconhecimento das filosofias, ah, africanas produzidas no Brasil,
quanto de diálogo com os colegas e o contexto, da África lusófona e de outras Áfricas que deveriam fazer parte dessa conversação mais ampla, né. Quando há alguma aproximação, a aproximação geralmente parte dos Estados Unidos e a gente tem que ver como isso tem uma dimensão, imperial. Sem questionar isso, a gente não vai chegar muito longe. A epígrafe que eu tomei para essa conversação é uma frase do padre, jesuíta Antônio Vieira, que ela também é epígrafe do livro do Laurentino Gomes, Escravidão, no volume 1, né, ele usa essa frase como epígrafe, que é a seguinte: "O Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África". O significado dessa frase ainda precisa ser pensado. Hum. Para pensar e quando a gente vai situar essa questão da existência de uma filosofia africana no Brasil, a gente precisa então, reconsiderar ou recontextualizar o que seria essa filosofia africana no Brasil. E e essa reconsideração precisa de uma aproximação histórica, hum. Essa aproximação da experiência do que seria a experiência brasileira, né. O que seria esse lugar chamado Brasil e como ele foi construído? Essa aproximação histórica, ela precisa ser interdisciplinar e precisa dialogar com a historiografia, que vem sendo feita, para pensar o país, para pensar esse lugar chamado Brasil, né. E a construção desse espaço, que não é algo natural, né. Eh Nessa tarefa, eu acho que um grande, colaborador é o trabalho do professor Luiz Felipe de Alencastro. O professor Luiz Felipe de Alencastro, no livro O Trato dos Viventes, ele mostrou como, o Brasil foi constituído no diálogo com o Atlântico Sul. Olha só, não mais ele está falando do Atlântico Norte, né, o Atlântico Negro geralmente é o Atlântico Norte, mas o foco dele é mostrar como as relações comerciais do Brasil com a África constituem esse lugar, constituem o Brasil. E essas relações têm uma base, inegável no processo de escravidão, né, nas trocas vinculadas à escravidão, que, muitas vezes eram trocas bilaterais, né. Então, a relação entre o Brasil e a África têm que ser pensadas a partir desse horizonte, econômico, né, e das possibilidades de transporte, de comércio e de como a geografia favorecia certas trocas comerciais para as correntes marítimas, criando uma espécie de uma certa aproximação natural, né, em determinadas épocas do ano era bem mais fácil, atravessar o Atlântico e vir para o Brasil ou para a África, então, houve esse contato e a gente precisa pensar esse contato em diálogo com autores como o professor Luiz Felipe de Alencastro, né. Um dos elementos que, pode ajudar a gente nessa aproximação e também serve como uma provocação, é quando a gente pensa a filosofia, africana, a origem desse termo africano, ela é sempre polêmica, qual o recorte que a gente vai dar para esse termo, né. A gente poderia, usando a obra do professor Luiz Felipe de Alencastro, até dizer que o panafricanismo começa no Brasil. Como o panafricanismo começa no Brasil? Ah, propriamente, ah, até essa ideia de panafricanismo seria mal situada, né, porque a gente vai ver que todos os nacionalismos têm sua origem no final do século XVIII, século XIX, são bem situados historicamente, mas todo nacionalismo constrói sua narrativa, né, uma narrativa sobre ele mesmo, né. Então, quando a gente olha, que
o processo de colonização portuguesa é o mais antigo, seria natural que houvesse um começo ali dessa autoconsciência, dessas lutas nessa relação com os portugueses. E em 1595, na ilha de São Tomé, houve um grande levante negro, né? Um grande levante de escravizados contra o sistema de plantation que se instaurava ali, que estava vinculado também já ao comércio da cana-de-açúcar, é como se fosse um laboratório do que depois foi implementado no Brasil como prática de exploração, né? Então, em 1595, houve a queima de diversos engenhos e um grande levante que causou pavor no Brasil, né? No ano seguinte, em 1596, Pero Rodrigues, um padre jesuíta que tinha participado do projeto colonizador de Angola, tinha experiência na África, escreveu alertando a coroa portuguesa sobre a possibilidade de que aquele tipo de revolta poderia se reproduzir no Brasil. O Pero Rodrigues disse que os primeiros inimigos do Brasil, né, no Brasil, são os negros da Guiné, que estão em algumas serras, onde vêm a fazer assaltos e dão muito trabalho. E pode vir tempo em que se atrevam a acometer e destruir fazendas, como fazem seus parentes na ilha de São Tomé. Então, para o Pero Rodrigues, já em 1596, os grandes inimigos do projeto colonial eram os negros insurrectos que poderiam fazer no Brasil levantes como aconteceu em África, feito pelos seus parentes. Isso cria um parentesco e uma aproximação inevitável gerada pela estrutura da escravidão. É como se o conflito racial, a guerra racial, fosse um traço comum do sistema colonial, tanto no Brasil como em África, e a gente pode dizer que em todos os contextos onde houve a, a escravidão, né, houve essa diáspora moderna da negritude vinculada à escravidão, esse conflito racial era um dado inevitável, e nesse conflito você tem a constituição de um certo tipo de aproximação, né, uma aproximação de luta, né, algo que se gera na luta, né. Então, já no final do século XVI, havia essa consciência de que os negros insurrectos estavam eh, se colocando contra esse projeto, né? A sombra que esse medo traz para a gente vai se alongar, e a gente pode pensar depois como a Revolução Haitiana confirma a intuição do Pero Rodrigues, como a possibilidade de insurreição era algo constante, né? Mas quando a gente pensa o Brasil e a escravidão, a gente deve considerar o lugar que a escravidão teve na formação do país. O Brasil vai ser constituído a partir dessas relações com o Atlântico Sul, relações comerciais, que tinham na base o comércio de escravos e eram predominantemente feitas com a África, né? Principalmente das regiões onde hoje são Angola, a gente tinha vários portos escravagistas, mas esse contato entre o Brasil e a costa africana vai marcar a constituição do país. Quando a gente pensa em termos de quantidade, nenhum país praticou a escravidão em escala tão grande quanto o Brasil. Dos 11 milhões de africanos deportados chegados vivos nas Américas, 44%, ou seja, perto de 5 milhões, vieram para o Brasil entre os séculos entre
1550 e 1856, então um processo que demorou 3 séculos. Quando a gente pensa a escravidão nos Estados Unidos, é algo que teve um período muito menor, foi entre 1675 e 1808, e recebeu muito menos pessoas, só cerca de meio milhão de africanos, ou seja, 5,5% do tráfico transatlântico total. Em 1822, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, um dos fatores que explica a unificação do país, a manutenção do país como uma unidade, é a manutenção da escravidão. E a gente pode dizer que a abolição da escravidão em 1888 levou também, no ano seguinte, ao fim da monarquia. É como se os oligarcas brasileiros retomassem o Estado como um contragolpe em relação à abolição da escravidão, né? É como se a república fosse feita como um gesto de, das elites de reapropriação do Estado, insatisfeitos com o processo de abolição da escravidão. Então, ah, por essa narrativa, a gente percebe que a vinculação do Brasil com o processo de escravidão é algo fundamental, fundante, né, em sentido bem amplo. Como que a gente conta a história negra no Brasil? Essa história de conflitos e disputas tem sido encoberta por narrativas que enfatizam a aceitação e acomodação dos negros à situação da escravatura, com a celebração da cultura brasileira como resultado de uma formação híbrida bem-sucedida, na qual a contribuição das diferentes raças resultaria na força criativa da nossa democracia racial. João Rufino dos Santos, um historiador, é, esquematiza 2 modelos para contar a história negra no Brasil. No primeiro modelo, você teria a aceitação da escravatura. No segundo momento, a partir da República, a marginalização, né, no período pós-escravatura. No terceiro momento, a busca de integração. Ou, numa segunda narrativa, a rebelião. No segundo momento, a marginalização. E no terceiro momento, a luta organizada contra o racismo. Ambos os modelos, esses 2 modelos são reducionistas e ideológicos. No entanto, eles são úteis para a gente pensar como a história dos quilombos, das lutas de resistência negra, foram durante muito tempo excluídos da história oficial, que seguia esse modelo inicial de aceitação, marginalização e busca de integração, como se não houvesse conflitos. Essa narrativa que gerou a história oficial, né? Então a gente precisa reescrever a história do Brasil, é um processo que está sendo feito também muito fortemente a partir desse século, né? A partir dessas leis que obrigam, institucionalizam o ensino da cultura afro-brasileira e africana no Brasil. Essa descrição mostra que o conflito racial e a luta pela manutenção da ordem escravagista são marcas que constituem a formação do Brasil desde o século XVI. Sendo assim, não é possível pensar esse país sem considerar a violência do processo de extermínio indígena e a guerra racial que permanece implícita em estruturas de desigualdades persistentes, estruturas de desigualdade social persistentes. Não dá para pensar o Brasil sem considerar essa grande desigualdade. Não dá para banalizar essa desigualdade como se, isso acontece em outros países também, mas essa desigualdade brasileira tem uma história, essa desigualdade brasileira é um projeto, e quem desconsidera isso o faz também com parte implicada numa opção ideológica, né? Quando a gente pensa agora essa ideia de marginalização, né, e a construção dessa narrativa de democracia racial, a gente tem que lembrar que o processo de escravidão não foi complementado por nenhuma política pública de inclusão dos ex-escravizados. A marginalização foi complementada pelo processo de imigração de europeus em uma política pública de branqueamento da população brasileira. A miscigenação deveria levar a um processo contínuo de branqueamento e eliminação dos negros. A valorização da miscigenação como projeto nacional foi articulada com a negação da existência de racismo ou discriminação racial no Brasil, já que não havia segregação formal como nos Estados Unidos. O modelo brasileiro de democracia racial foi
depois saudado até pelo grande teórico, filósofo da negritude Leopoldo Senghor, na década de 60, como um modo de vida adequado para a construção da civilização do universal. Então, essa ideia da democracia racial foi utilizada principalmente pela propaganda portuguesa, dentro da luta do processo de independência eh, das colônias portuguesas, como uma desculpa para dizer que a sua forma de colonização era mais amena, né? E autores como Leopoldo Senghor chegaram a aderir a essa narrativa de que aqui no Brasil a gente teria um outro tipo de construção que seria mais adequada para a construção da civilização do universal. Ah, mas o que é esse outro tipo de construção? E que tipos de dispositivos e que tipos de estruturas de força que esse tipo de construção racial gerou? A classificação no racial no Brasil é um problema, é uma questão, né? O país tem uma longa história de miscigenação, então as linhas e as divisões raciais de cores têm sido algo bastante controverso. A gente tem diversas ah, classificações raciais, quando a gente pensa em autoclassificação, e a tendência geral é que as pessoas enfatizem a sua branquitude, né, os elementos brancos da sua formação, e em detrimento dos outros elementos. Nosso tipo de classificação é muito inconsistente e baseada, muitas vezes, em fatores fenótipicos, né? Então, e também de classe, raça, de educação, renda, né? Então, a pessoa pode dizer assim, que a partir de uma determinada posição social que ela ocupa, ela não pode mais ser vista ou não é mais vista como negra. Isso faz todo sentido, né, dentro da sociedade brasileira, né? Então, repensar como a identidade racial não foi construída, ou como ela foi desconstruída nessa diluição, né, é algo importante para a gente pensar no Brasil. Dentro de uma mesma família, a gente pode ter irmãos, e filhos dos mesmos pais, e um se considerar branco e outro se considerar negro, por características que são herdadas por um ou por outro, né? Então, isso é muito curioso dentro do processo de construção da classificação racial no Brasil, né? Isso gera um tipo de inconsciente também da própria ah, condição racial, né? Mas, na prática, a gente tem uma situação em que o Brasil tem a segunda maior população negra do mundo. Os negros, quando a gente pensa pretos e pardos, são a maioria da população brasileira. Em 2014, representavam 53,6% dessa população. Os brasileiros que declaram brancos eram 45,5%. Na parcela de 1% mais rico do Brasil, 79% eram brancos em 2014. Em 2004, havia 12,4% de negros e 85,7% de brancos nesse grupo, né, das pessoas mais ricas. Em 2004, 73,2% dos mais pobres eram negros, um nível que aumentou para 76% em 2014. Então, os mais pobres são pretos e pardos, os mais ricos são brancos, né? Embora haja essa inconsistência na identidade racial, os dados sociológicos são assustadores. 70% da população que vive em extrema pobreza no Brasil é negra. O salário médio da população negra no país é 2,4 vezes menor do que o dos brancos, né? Além disso, 80% dos brasileiros analfabetos são negros. Isso em 2019. Os negros, quando a gente pensa na adição de
pretos e pardos representam 77% das vítimas de homicídio no Brasil. Então, embora a gente não tenha uma consciência racial desenvolvida, parece que quando há distribuição das riquezas, essa perspectiva não é tão difusa, né? E a marca, as pessoas que são marcadas pela pobreza sabem disso muito bem, são marcadas pela discriminação numa sociedade que é muito segregada. Então, como que eu vou pensar a filosofia africana no Brasil, né? Como é que eu vou pensar uma filosofia situada? Eu vou utilizar a definição do filósofo norte-americano Cornel West. O Cornel West diz que a filosofia afro-americana é a interpretação da história afro-americana sob as luzes de sua herança cultural e lutas políticas, como fonte de normas desejáveis que possam regular respostas para os desafios que hoje os afro-americanos enfrentam. Então, para mim, a filosofia brasileira tem que ser a interpretação da história brasileira, né? À luz das lutas culturais e políticas, buscando respostas para os problemas que a gente enfrenta hoje. Faz parte da história brasileira, né, e da filosofia brasileira essa herança africana. Essa herança e esses desafios fazem parte do que é o Brasil hoje. Se existe uma filosofia brasileira, essa filosofia brasileira é parte da filosofia africana? É, essa é uma questão que eu coloco. Então, a filosofia brasileira é parte da filosofia africana, uma filosofia brasileira possível, que pensa essa história do Brasil? Você pode dizer que não necessariamente, você poderia ter uma filosofia brasileira que não seja parte da filosofia africana, que já desprendeu, mas quando a gente pensa em termos históricos, e dessa reconstrução genealógica, fica difícil separar, e fica difícil não considerar o Brasil parte dessa construção da África, né? Uma construção moderna, parte dessa construção do racismo da modernidade, parte dessa instituição colonizada. O Cornel West explica que uma investigação filosófica sobre a história utiliza vários aspectos dos fenômenos históricos a fim de descobrir, rejeitar e endossar normas de dilemas existenciais e políticos que atualmente afetam o modo de vida cultural. Então a gente vai ter que dialogar com a história para fazer essa pensar essa filosofia situada. Olha, não tem nada de essencialista, né? A gente está pensando em termos históricos, né? E a gente está pensando em um tipo de contingência também, né? E no sentido normativo. A ideia é buscar um horizonte normativo. Então, para mim, essa definição serve para você situar a filosofia em vários âmbitos, né? Você pode pensar a filosofia situada a partir desse diálogo com a historicidade que gera questões, que gera problemas, que movem o pensamento. Então, essa definição do Cornel West, para mim, é muito útil para pensar a filosofia brasileira e para dizer que existe uma filosofia, se existe uma filosofia brasileira, essa filosofia brasileira tem que ser pensada com as questões que constituem essa experiência, esse projeto e o extermínio das populações indígenas, o cativeiro negro e a destruição das heranças culturais desses povos são marcas dessa história, e se a gente quiser pensar o Brasil, a gente vai ter que pensar muito mais com os indígenas e com os negros do que com a suposta europeidade, né? Nesse sentido, eu vou destacar, vou dizer que o Brasil tem uma dupla alienação, uma espécie de racismo por denegação, né? O que é isso? Diferente da dupla consciência, que é um elemento pressuposto nas articulações da filosofia afro-americana, e em outras tradições diaspóricas, no Brasil, aqueles que pretendem pensar a filosofia africana precisam lidar com a dupla alienação. O que é essa dupla alienação? A gente nem fazemos parte de uma tradição reconhecida de debates e produção filosófica, nem temos a identidade racial como um dado explícito, como nos Estados Unidos.
Então a gente está alienado tanto da filosofia, dos debates da filosofia acadêmica, da filosofia de modo geral, como a gente também não tem essa identidade racial como um dado explícito, então a gente tem uma dupla alienação, né? Não é uma dupla consciência, como nos Estados Unidos, como descrita pelo Dubois, né? Estamos duplamente alienados, né? E essa alienação ao quadrado não gera um saldo positivo. A Lélia Gonzalez identificou que esse mito foi expresso pela negação do racismo. Isso aconteceu porque os brasileiros negavam sua existência, mesmo que o racismo tenha produzido privilégios para os brancos de todas as classes sociais. Diz ela, esses mecanismos abrangem um amplo quadro de racionalização que vão desde o efetivo racismo reverso até as atitudes democráticas que negam a questão racial, diluindo-a mecanicamente na luta de classes. Desta forma, pode-se ver como certas posições de esquerda nada mais fazem do que reproduzir o mito da democracia racial criada pelo liberalismo paternalista que afirma combater. Então, a gente vai precisar mergulhar nessa questão, enfrentar a questão racial no Brasil, né? Existe uma questão racial no Brasil, né? Nesse sentido, tudo é construção e já é ruína. Por que tudo é construção e já é ruína? Por conta da situação da filosofia brasileira, da filosofia no Brasil. A própria situação da formação da filosofia no Brasil é problemática, por não ter constituído uma tradição de debate livre e contínuo. Por essa mesma razão, novos começos tendem a não se interessar nem por esforços anteriores, nem por outras vozes que possam gerar tensão. A característica da extroversão que Rotundi atribui à filosofia africana pode ser aplicada com plena justificativa ao contexto brasileiro. O que é essa extroversão? É uma produção voltada para o olhar estrangeiro. Ao invés de produzir uma filosofia voltada para um debate nacional, para os problemas locais, é uma filosofia que é produzida para ser vista como uma commodity, né? O Brasil quer produzir filosofia como produz soja, tá? Então, vai ter autores que vão falar que não gostam de jabuticaba, que eles querem produzir uma filosofia soja, né? Então, a gente tem muitas coisas assim no Brasil que fazem parte dessa colonização mental que gera essa extroversão do pensamento brasileiro como dado natural, né? É uma dupla alienação e uma alienação arrogante, né? Porque as pessoas vão falar, olha, a minha filosofia é uma filosofia que é consumida lá fora, né? Parabéns, parabéns, né? Quais as questões e quais os debates nacionais que você está respondendo, né? Existe alguma consequência para pensar ou para tentar minorar ou diminuir essa desigualdade aberrante, enfrentar a situação política do país? Não, na verdade, geralmente a gente vai ver que essas posturas da filosofia soja são posturas que vão é, questionar tudo aquilo que a gente está dizendo aqui. Vão dizer, não, uh, a gente no Brasil não quer ser negro, não quer ser índio, a gente quer ser europeu, a gente quer falar em línguas globais, né? Então, essa filosofia soja não é novidade, mas é novidadeira, né? Então, ela talvez seja o resultado mais potente dessa dupla alienação, né? Ela é o quadrado, é o resultado desse múltiplo, dessa múltipla enganação, né? Epistemicídio e reprodução das desigualdades, né? A gente pode dizer que exemplificar essa situação com a história da Sueli Carneiro, que tentou propor na Universidade de São Paulo um projeto de mestrado em filosofia sobre filosofia africana, estudando a obra de Pauline Rotundi. A resposta foi que não havia ninguém qualificado para orientá-la e que não conheciam as tradições orais. Imagina, em 1980, ela querendo fazer uma tese sobre Pauline Rotundi, e o pessoal fala, não, aqui a gente não tem ninguém para te orientar e não trabalha com filosofia oral, né? Como se a obra do Pauline Rotundi fosse oral, né? Não conheciam e não queriam conhecer. O conselho era de procurar o Centro de Estudos Africanos. Ela tentou realizar seu projeto de leitura crítica da filosofia africana contemporânea no Centro de Estudos de Filosofia Africana,
e mais tarde na Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Sueli fez sua tese de doutorado sobre a construção dos outros como não estar como a fundação de ser. A construção dos outros como não estar como a fundação de ser, em 2005, na filosofia da educação. Ela usa as noções de disposição, dispositivo, né? Ela usa as noções de dispositivo e biopoder de Michel Foucault para pensar sobre como os mecanismos racistas de exclusão, subjugação, extermínio e hierarquização do conhecimento são construídos. Sueli Carneiro usa a noção de epistemicídio, que questiona o papel da educação na reprodução dos poderes, conhecimentos, subjetividades e outras dades, né, são produzidas pelo descarte da questão da raça, né, pelo descarte da questão da raça e as divisões de poder. Outra questão importante para a gente pensar essa filosofia africana no Brasil é a questão da identidade e do lugar de fala, identidade racial e lugar de fala. Um pressuposto tácito ou estridente para o estudo da filosofia africana no Brasil é a necessidade de lidar com a questão da identidade racial. Em um país com índice de desigualdade extrema e persistente, a questão da identidade racial é um pressuposto para romper com a narrativa oficial que se tornou parte do senso comum, de que no Brasil não haveria racismo ou que suas manifestações seriam cordiais e superadas pelo afeto, como expresso na miscigenação. Nesse sentido, a confusão entre uma abordagem nominalista e outra ontológica da identidade racial cria uma noção difusa de lugar de fala, que se tornou o direito de ter ou não voz, restringindo as possibilidades de debate em um horizonte onde a autenticidade, inserção nas práticas religiosas e culturais e o colorismo podem ser não apenas um bloqueio para a continuação do diálogo, mas também uma armadilha a ser ativada diante de qualquer palavra que cause divergência ou frustração, né? O conceito de lugar de fala, ele é um conceito que ele tem problemas quando a gente pensa na articulação de como ele pensa a identidade racial. É algo nominalista, é algo ontológico, é uma Patrícia Hill Collins misturada com Judith Butler, não é muito claro, não é muito bem estabelecido esse conceito de lugar de fala, né? Mas o mais importante é como ele é utilizado. A professora Marcia Tiburi fala da necessidade de você complementar o lugar de fala com a política de escuta, né? De você escutar o outro, não silenciar, não gerar uma política de silenciamento. Mas quando a gente pensa nas questões da filosofia africana no Brasil, a partir dessa ideia de uma problemática identidade racial, o lugar de fala pode ser um mecanismo muito útil, uma arapuca epistemológica, porque na medida em que você se identifica com as práticas religiosas e culturais afro-brasileiras, você pode ser considerado uma pessoa que tem lugar de fala, né? E muitas vezes você pode articular um colorismo para também bloquear a conversação ou não, né? Mas será que só essas práticas ou determinadas práticas que podem ser descritas como práticas da população negra no Brasil? Aqui a gente tem novamente um problema que foi muito bem descrito pelo professor João Rufino dos Santos, entre a diferenciação entre o movimento negro e o negro movimento. Muitas vezes o movimento negro quer abarcar o negro em movimento e acaba silenciando para a construção teórica mais fácil, né? Essa questão do lugar de fala é um ponto de debate muito forte. Essa questão da silenciação das vozes, que causa alguma divergência ou frustração, também é algo muito importante, porque você pode acabar criando grupos que se autoalimentam e que se fecham em si mesmos e que não geram um debate, né? Porque só há ali a afirmação do mesmo. Se é assim, dificilmente a gente vai construir filosofia, né? Porque a filosofia precisa desse debate, a filosofia precisa dessa frustração, a filosofia precisa da divergência. Então, o panorama que eu vou apresentar da filosofia africana no Brasil é inegavelmente reducionista. Por isso mesmo, ele pode ser útil. Na medida em que ele é reducionista,
ele tem alguma utilidade, né. Eu não vou desenvolver uma distinção entre a filosofia africana no Brasil e a filosofia afro-brasileira, porque essas mesmas fronteiras e continuidades são uma questão de disputa e tensão criativa. As diversas abordagens devem ser vistas como continuidades e não como divergências. Então, nesse primeiro momento, eu quis, então, enfrentar a questão da existência da filosofia africana no Brasil, e no próximo momento a gente vai tratar, então, das diferentes correntes que fazem a filosofia africana no Brasil hoje, a partir desse horizonte da Lei 10.689 de 2003, que obrigou ou criou a obrigatoriedade do ensino de cultura e história africana e afro-brasileira. É isso, então. Em té.